Hoje, dando continuidade ao artigo do Código Penal de que trata a ameaça, vou tentar aprofundar um pouco mais e tirar algumas dúvidas de pessoas que às vezes, sem querer, por desatenção, acaba falando besteira na rua. E não é pouca gente não, tá? Porque às vezes a pessoa não é da área, às vezes é formada em direito, mas não tem o conhecimento mais aprofundado ou sem querer escorrega, né, no artigo de que trata a ameaça. Se eu te perguntar qual artigo de que trata a ameaça, você lembra daquele carro, o Fiat 147, o Fiat 147? Você há de concordar comigo que andar num carro desse hoje em dia é uma ameaça, né? O carro já deve estar velho, sem freio de mão funcionando, é, sem às vezes um airbag, né? Porque hoje em dia quase todos os carros têm airbag, cinto de segurança, freio ABS, e nesse carro provavelmente não deve ter nada disso. Então, tendo em vista que o carro, o Fiat 147, andar nele é uma ameaça, lembre que o artigo 147 é o artigo de que trata da ameaça. Está no Código Penal. E essa ameaça tem como pena de detenção de 1 a 6 meses, ou seja, a pena máxima é menor do que 1 ano. E, pelo fato da pena ser pequena, a chance da pessoa ficar presa em regime fechado, no cárcere, em penitenciária de segurança máxima é muito pequena, né? Até porque, imagina, uma pessoa que é primária e ameaça alguém ser preso, então prende todo mundo. Dando um passo além, indo adiante, os noticiários dessa semana, nos jornais de grande circulação, inclusive na imprensa digital, mostrou que o atleta da seleção brasileira de futebol, jogador Antony, foi retirado da lista de convocação, ou seja, não faz mais parte do grupo da seleção brasileira, né? Ou seja, está fora do jogo que vai ter essa semana. Por quê? Porque ele cometeu alguns crimes, segundo indícios dados pelo delegado de polícia e pelas fontes de prova de que ele cometeu, dentre os crimes que ele cometeu, o crime de ameaça. Eu vi muita gente nos comentários falando assim, nossa, ele foi retirado da lista da convocação só porque ameaçou a sua namorada, esposa, companheira. Primeiro, não é porque só ameaçou, né? Que ameaça é um crime. E segundo, não foi só por causa de ameaça. Artigo 147 do Código Penal. Tem várias coisas que circulam, orbitam ao redor desse relacionamento. E os elementos de prova não são as provas são colhidas no processo. Esses elementos, essa fumaça, esse cheiro de que ele praticou isso, que leva a crer que ele praticou, ela já mostrou em alguns sites de grande circulação. Primeiro, crime de ameaça. Segundo, ela estava gestante, perdeu o bebê, né? Terceiro, crime que envolve Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. São dadas outras medidas protetivas, né? Que é o chamado de MPU, medida protetiva de urgência. Ela pediu para que ele não tivesse contato com ela. Ele continuou, segundo diz ela, que ele continuou ameaçando ela por inúmeras vezes. Tiveram várias lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar dele contra ela. Lesão corporal leve, lesão corporal talvez grave. Na minha análise muito superficial, não teve lesão corporal nem gravíssima, nem culposa. Tá? Ele realmente teve a intenção de praticar a lesão. Então, desculpa. Então, veja só, ele praticou o crime de lesão corporal leve, lesão corporal grave, ameaça no âmbito doméstico e familiar, fora que foram várias condutas reiteradas. Uma coisa é eu praticar um homicídio, outra coisa é eu praticar dois, outra coisa é eu praticar 15 homicídios, assim como furto, roubo, estelionato e ameaça. Uma pessoa que ameaça outra várias vezes, né, gera uma certa atenção e tensão. É por isso que muitas juízas de vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher expedem, a pedido da vítima, muitas das vezes, a decretação de prisão preventiva. Por quê? Porque essa ameaça não é aquela ameaça praticada no barzinho, na faculdade. Tá? Vale lembrar que, anota isso, a ameaça
ela tem que ser mediante um mal injusto, mal injusto. 2, tem que ser grave. Tá? Mal injusto, injusto e grave. Por que eu estou falando isso? Porque se eu estou ameaçando alguém a praticar uma conduta chamada de mal injusto ou grave, aí sim está configurada a ameaça. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que, eu já vou dar um exemplo, tem muita gente que fala assim, fulano me ameaçou e na verdade nem ameaçou. Se eu chego para um policial civil numa delegacia, ou para um servidor do Tribunal de Justiça, ou para uma pessoa que está me devendo, e falo assim, fulano, eu vou te processar. Eu vou te processar. Espere para você ver. A pessoa, às vezes, chega e fala assim, ei, você está me ameaçando, é? Ah, você está me ameaçando? Eu vou fazer um boletim de ocorrência que você está me ameaçando, ou vou te dar voz de prisão porque você está me ameaçando. Peraí, a ameaça tem que ser um mal injusto. Se você está me devendo 1.000, 2.000, 100 mil reais, e eu estou dizendo que eu vou te processar, eu só estou lhe informando que vou te processar. Estou te informando, melhor dizendo, né, que vou processá-lo. Estou informando, dizendo, avisando e não ameaçando. Ninguém ameaça que vai processar. Outra, digamos que um anão, uma pessoa com 60 centímetros de altura, ele chega para um lutador do UFC e fala para ele, olha, eu vou quebrar sua cara, seu Brutamontes. Eu sou pequeno, você é grande, mas não é dois. Chega perto de mim para ver se eu não te quebro no meio. Isso não é ameaça, porque além de eu praticar um mal injusto, tem que ser grave. Será que esse anão vai quebrá-lo no meio, ao meio, né? Não vai, não vai. A não ser que ele faça ameaça de outra forma, fazendo o sinal de, ó, vou cortar o seu pescoço, eu vou dar um tiro em você, eu vou dar uma facada, eu vou pagar alguém para tomar as devidas providências. Aí sim, é grave. Mas quantas mulheres ou quantas pessoas, às vezes, bebendo, falam assim, seu caba safado, você apanha se você vier aqui. Às vezes a pessoa falou da boca para fora, porque ele não foi convidado para um jogo de truco e não foi, foi convidado para um dominó, para um bingo e não apareceu. E a pessoa fala, você é um vagabundo, eu te mato, seu cachorro falou brincando. Então, esse crime de ameaça tem que ser um mal injusto e grave. Não diga que, fulano falou, não falou isso, então ele já está me ameaçando. Não necessariamente. Eu vou tomar as medidas cabíveis. Qual? Processo, avisar para o delegado, ir até a corregedoria, isso não é uma ameaça. Mas tem gente, né, que diz que, para bom entendedor, meia palavra basta, um pedaço de uma coisa já significa muito mais, uma gota já é um dilúvio, e não é por aí. Eu sei que o crime de ameaça é um negócio muito delicado. E para finalizar, o povo dizendo que o jogador Antony foi afastado só por ameaça. Não, só por ameaça não, de jeito nenhum. Todos os jogadores que foram já cortados da seleção, né, inclusive, não vou nem falar da história do Paquetá, também, que já foi afastado por estar supostamente envolvido em esquema de aposta. No caso, o Antony. Tem gente que diz que o Daniel Alves também poderia estar, caso não estivesse preso. Então, veja só o nível o caos que se encontra os jogadores de futebol nessa década. Né? Infelizmente, o povo quer resolver as coisas na base da violência e da ignorância e não é por aí. Entenderam? O crime de ameaça é pequeno, é pequena a condenação, porém, às vezes ao redor dele está envolvido muitos outros, certo? E cabe retratação no crime de ameaça, no caso da Lei Maria da Penha. Eu já falei em vídeo falando sobre a retratação, cabe retratação. A companheira, a esposa, a namorada, a vítima, melhor dizendo, pode ir na frente de um juiz ou de uma juíza falar, não, ele não me ameaçou não, foi só uma briga de marido e mulher. O problema desse caso concreto do jogador da seleção brasileira é que ele não só ameaçou, segundo os documentos, ele agrediu a vítima, a sua namorada, por várias vezes, inclusive ela chegou até a perder o bebê, ele ameaçou de jogá-la fora do carro quando ela ainda estava gestante. Segundo narra a
a vítima no jornal. Então, e ela veio até perder o bebê. Veja que não é coisa tão simples como muita gente diz. Eu sei que é a notícia da semana e coincidentemente era o que eu vinha falando sobre crime de ameaça. O vídeo eu estou vendo aqui já ficou um pouco longo, 10 minutos, mas eu precisava falar isso. Tá bom? Espero que tenha gostado e até mais.